Olá, bom dia! O programa do Esporte Sul Mineiro está na área. É o Arena Alterosa que hoje destaca o downhill, além, é claro, do Campeonato Mineiro. Boa intensifica trabalhos e faz treino secreto em Varginha. Caldense segue para confronto contra o Vila Nova, embalada pela vitória da última rodada. E ainda, Tricordiano perde a primeira no módulo 2, jogando fora de casa. E promessa é dívida. Você vai ver os esportes que estão dando o que falar no sul de Minas. Tudo isso além, é claro, dos comentários precisos de Lenilson Fressato e também do Juliano Moreno. Olha só, o Boa fez treino secreto em Varginha e nós não podemos acompanhar o trabalho da equipe, é claro, num momento difícil como esse, quando a equipe não pode vacilar. O momento é de levantar a cabeça e trabalhar. A ordem no CT do Boa é o foco na próxima partida contra o Tombense em Tombos. Nada de declarações, só mesmo uma conversinha informal para não atrapalhar o planejamento da diretoria. É a rotina normal, né? Todo mundo ficou chateado, lógico, é normal ficar triste quando perde 2 derrotas seguidas, mas o grupo tá tranquilo, tá treinando, trabalhando para recuperar. O torcedor vai ter que esperar a próxima partida para ver a bola no pé da equipe do Boa Esporte. Por isso, nossa equipe teve que deixar a área e sair do impedimento, já que o momento é de muita responsabilidade. Depois da derrota por 3-1 contra o Vila Nova, o Boa caiu para a 9ª posição com 4 pontos marcados. O time segue na incerteza, com a possibilidade de cair ainda mais na classificação. A torcida agora fica em dúvida se as portas continuarão fechadas para uma reação. Se perder o próximo desafio, o Boa Esporte pode entrar para a zona do rebaixamento do Campeonato Mineiro. O time até que começou bem na competição, venceu o Nacional em casa por 2-1, só que depois empatou com o fraco Coelho, foi derrotado em casa para o Tupi e na última partida tomou de 3 do Vila Nova. É isso, agora eu passo a bola para os comentaristas do Arena. Tá aí um retrospecto complicado, né, Juliano? Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Lenilson. Bom dia a todos. Realmente um retrospecto complicado, o que não está agradando a torcida aqui em Varginha. O Boa não vem apresentando um futebol convincente, os setores ali não estão se encaixando, nada do que vem sendo treinado e trabalhado durante a semana, parece que os jogadores não estão conseguindo colocar isso em prática nos jogos, né? Mesmo aquela única vitória que nós tivemos aqui contra o Nacional logo na primeira rodada, foi um futebol muito abaixo daquilo que a gente espera do Boa. E a gente até conversava aqui antes com o Lenilson, aqui com o Guilherme, a torcida acaba que fica um pouco ansiosa e viúva daqueles jogadores que passaram por aqui, né, Lenilson? Exatamente. Nós tivemos aqui em Varginha a felicidade de 2011, aquele acesso para a Série A do Mineiro, e logo no Brasileiro nós tivemos aquele baita time, né, com Moisés, com Jamie, com Carlos Magno, com Carlos César, com Jackson, com o Thiago Carvalho, com o Carciano. Então você está falando que está faltando elenco. Então, aquele elenco parece que encaixou, a gente não sabe como também. Nós tivemos a sorte, né, e o Nedo também teve a sorte, junto com o Sidney, que era o seu auxiliar, mais a diretoria, de conseguir trazer jogadores que deram tão certo. Jogadores que estavam esquecidos também aí, dentro do futebol, o próprio Moisés, o Jamie. E foram resgatados aqui dentro do Boa. Aquele time vingou, aquele time deu liga, quase subiu. Então a gente ainda não teve a felicidade de ver um time encaixado, jogando um futebol bonito, como teve naquele Boa de 2011. 2012 foi um ano que acabou passando mais para cima de manutenção, né, Lenilson? Manter no Mineiro e manter no Brasileiro. E agora a gente começa o ano de 2013 do mesmo jeito. Carente de bons jogadores, o esquema ainda não encaixou, né, Lenilson? Exatamente. E uma próxima parada aí do Boa é o Tombense, que não é um time que está fraco não, né, Lenilson? Bom dia. Bom dia, Guilherme, Juliano. Bom dia ao pessoal que acompanha a Arena Alterosa. Esta semana, como foi mostrado na reportagem, o Boa Esporte está treinando com portões fechados. O técnico Sidney Moraes, que terá muito trabalho corrigindo principalmente posicionamento. Isso é um sinal de alerta, né? Sinal de alerta. O jogo próximo sábado às 4 da tarde, lá em Tombos, um jogo muito difícil, tão difícil quanto o último final de semana lá em Vila Nova contra o Nova Lima.
E só complementando o que você falou, Juliano, além desses jogadores que já passaram pelo Boa e dão saudade do torcedor, né? O Boa Esporte também não se firmou com goleiros. Vários goleiros passaram e o último parece que bom são goleiro... 7, né, Oliveira? 7 goleiros. Sete E goleiros. o último bom goleiro que passou foi o Gledson, que foi para a Portuguesa. Depois, a equipe do Boa Esporte ficou órfã de goleiro, né? Então, e principalmente os laterais não estão agradando aos torcedores. Eu tenho uma pergunta aqui, ó, pergunta enviada por telespectadores pelo 9939-2888. A pergunta é a seguinte, a pergunta está aqui, é do Ailton, de Carmo da Cachoeira. O Boa tem chance de se recuperar no campeonato e chegar no G4, ou seja, se não sofrer aí um tombo, lá em Tombos, desculpa o trocadilho, mas é isso que pode acontecer, ele consegue chegar no G4? Ailton, né? O Ailton, é o seguinte, eu acho muito difícil o Boa Esporte chegar entre os 4 primeiros colocados. Vamos aí a matemática para te explicar isso aí. Já se passaram 4 rodadas, o Boa Esporte tem 4 pontos em 12, ou seja, conseguiu até agora 1/3 do total de pontos. Ainda faltam 6 rodadas, mas o Boa Esporte tem 4 jogos complicados nessas 6 rodadas. Tombense no próximo final de semana, Cruzeiro em Varginha, Caldense lá em Poços de Caldas, briga direta para uma vaga, e o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E, teoricamente, 2 jogos mais fáceis em Varginha, contra o Araxá, né, depois do Cruzeiro, e contra o América de Teófilo Otoni. Mas eu acho muito difícil o Boa chegar entre os 4. Agora, outra pergunta é do Pablo, de Alpinópolis, Juliano. Ele pergunta, também mandou mensagem pelo 9939-2888. Acho que o Boa Esporte precisa trocar de técnico, porque o elenco do Boa é muito bom. É isso mesmo? Olha, eu discordo dele. Qual é o nome dele mesmo, Guilherme? Pablo. Pablo? De Eu Alpinópolis. discordo do Pablo, sabe por quê? Porque o Boa, ele não tem um bom elenco. Ele está tentando montar um bom elenco. Ele ainda não tem um elenco pronto. Tanto é que tem contratações a Tem todo contratações chegando a todo momento. E o técnico Sidney Moraes está tendo muita dificuldade para colocar esses jogadores para entrosar isso no decorrer do campeonato. A troca de técnico, na minha opinião, não resolve. Você vê, o Araxá trocou de técnico muito prematuramente, perdeu o jogo seguinte. E o Araxá que ganhou a primeira partida do América, todo mundo falou, o Ganso esse ano vai firmar, tá abaixo do Boa. Então a troca de técnico, ela às vezes é muito perigosa. Agora, nesse momento, você não acha que... Agora vamos falar de esquema tático, então, já que a gente está analisando o trabalho do Sidney Moraes. Pelo que a gente pôde perceber nas últimas partidas, o Boa Esporte não foi um time retranqueiro, Juliano? Ou, perdão, Lenilson Fressato? Muitas vezes sim, Guilherme. Isso aqui não agrada principalmente o torcedor que vai ao estádio municipal acompanhar as partidas do Boa Esporte. Ontem, por exemplo, o Social, que venceu o Tricodiano por 1-0, nós vamos falar disso daqui a pouco, jogou com 3 atacantes, foi pra cima e deu um sufoco danado. O time do Módulo 2. O time do Módulo 2. Tá jogando em casa. Foi pra cima, né? Jogando em casa em termos, né? Que tá jogando em Itabira, né? Então foi pra cima. Mando de campo. Exatamente. Então, muitas vezes acontece essa retranca em casa, o que não pode acontecer, né? Às vezes a gente tem a impressão que o time está retrancado, mas às vezes por falta de elementos de qualidade, o time parece que... Quando você não tem um atacante rápido, aberto, esse atacante moderno, que tipo Vanja, que jogava aqui ano passado, então a bola vai no ataque, o atacante ele cisca, olha na área, não tem ninguém, ele volta lá no meio. Aí o meio volta nele, ele volta na lateral. Isso mata qualquer um de Isso raiva, mata. né? Aí dá 10 minutos aqui, a torcida já está querendo a cabeça de todo mundo. Então você concorda que hoje os laterais do Boa Esporte são fracos? O Boa hoje precisa, principalmente, de um bom goleiro, porque o que está vindo aqui é só mão de quiabo, de um bom goleiro, 2 laterais e precisa de 2 atacantes velozes, abertos, contundentes, entendeu? Porque até o meio campo do Boa, apesar do Marcelinho com o Radamés ainda não ter, os dois não fizeram aquela partida que os dois encaixaram junto o futebol, mas tem ali um sistema os 2 volantes não desagradam, são bons jogadores. O Marcelinho com o Radamés são jogadores também experientes. Eu acho que está faltando ataque, 2 laterais e um bom goleiro. Tá. E respondendo também ao torcedor que falou que o Boa Esporte tem um bom elenco hoje, alguns jogadores que chegaram, que estão chegando, no caso do Betinho, ex-Palmeiras, ainda não estreou, o zagueiro Rodrigo Arroz também não estreou, só o Marabá que chegou e estreou. Então, muitos jogadores chegaram, são bons assim para o elenco do Boa Esporte, mas ainda não estrearam. Porque o torcedor não pode confundir
elenco do que tem no Isso, papel e o exatamente. que está em campo na prática. Disponível o que está para o torcedor. disponível para o treinador. exatamente. E às vezes isso não é culpa nem do treinador e nem da diretoria, porque eles contratam. Mas o jogador às vezes chega aqui e apresentam problemas que eles não esperam também, né? Mas isso também tem que ser visto. Porque para contratar um jogador, tem que ter uma análise para ver se o cara vai vir já para ir pro pau ou não. Porque vir aqui para ficar chupando picolé lá na praça, também o torcedor não tá querendo, não. Tá certo. Tá aí, olha, gente. Vamos dar uma pausa no Boa Esporte, vamos falar agora da Caldense, porque a Caldense venceu na última partida e tá embalada com essa vitória para encarar aí o Vila Nova lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Descontração. Esse foi o clima na reapresentação da Caldense depois da vitória por 2-0 diante do Araxá no último domingo. Os jogadores tiveram tempo até de bater uma bolinha sem compromisso e nem mesmo o barulho do cortador de grama parecia atrapalhar a brincadeira. Com certeza mudou. A semana passada a gente estava numa situação muito difícil ali na zona de rebaixamento. Agora já estamos em sexto e essa semana, pelo que a gente está vendo, vai ser muito boa. Mas o clima de oba-oba não afetou os jogadores, segundo o técnico Tarcísio Pugliese. É um jogo difícil, a gente vem numa boa vitória, mas a nossa situação em relação à classificação não é uma situação boa dentro dos nossos objetivos. A gente precisa e a gente quer entrar no G4, então é um jogo difícil, independente do que tenha acontecido. Na sexta colocação na tabela de classificação, a Caldense precisa vencer o Vila Nova na próxima rodada para se aproximar dos líderes do campeonato. Mas a tarefa é bem complicada. O jogo diante do Leão é em Nova Lima e a veterana não vence lá há 29 anos. Eu não vejo muito peso nisso. A Caldense que jogou com o Vila Nova em todos esses tempos era outra Caldense, eram outros atletas, eram outras comissões técnicas, tanto da Caldense quanto do Vila Nova. Então, para nós aqui, esse é o primeiro jogo contra o Vila Nova. O que aconteceu até então, para a gente não tem importância nenhuma. A gente tem que... Tive a felicidade de jogar no Vila um ano retrasado e para jogar lá dentro é complicado, um jogo muito difícil, campo pequeno, ruim. Lá se joga muito com bola alçada, né? Muito bola parada, mas nosso time vem de uma vitória boa e tenho certeza que se for concentrado, se for bem, por mais difícil que esteja, eu acho que tenho certeza de chegar lá e buscar um bom resultado. Tá aí, tabu é para ser batido realmente, Lenilson. Exatamente, bem lembrado aí pelo repórter Marlon Santiago, né? Há 29 anos a Caldense não vence o Vila Nova lá no estádio Castor Cifuentes, né? O Alçapão do Bonfim. E nada que uma vitória faz aí, né? A tranquilidade voltou lá, Alegria. A Caldense, a alegria. O técnico Tarcísio Pugliese está trabalhando esta semana com mais tranquilidade, né? Agora, jogo muito difícil lá, né? Jogo aéreo, o time da casa aproveita bolas paradas, vai ser parada difícil lá. Aliás, bola parada foi o vacilo do Boa contra o Vila Nova. Você acha que esse é o forte do Vila Nova e a Caldense tem que tomar cuidado com isso? Você sabe que esse jogo do Boa agora vai servir muito de exemplo para esse jogo da Caldense. O técnico lá deve estar mostrando esse vídeo para o jogador, deve estar até na hora de dormir, eles estão vendo. Eu vou te falar uma coisa, se a Caldense conseguir um bom resultado lá, vai brigar para ficar entre os 4. É porque o Vila Nova está mostrando que é um time de competição mesmo, Exatamente. Né? Tá competindo bem. E faz valer o mando de campo, né? Faz valer o alçapão do Bonfim. Lá para vencer, lá não é tarefa fácil não. E essa é a nossa torcida também, aqui da nossa região. Já claro. que o Boa não está enchendo os olhos aí, parece que vai ter um pouco mais de dificuldade, porque a tabela é mais difícil, vamos torcer para a Caldense aí vencer essa partida e entrar no G4. Claro. É isso aí, o torcedor pode mandar comentários sobre tudo que é falado aqui no Arena Alterosa. Mande mensagem para o 9939-2888. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai mostrar a derrota do tricordiano para o Social de Coronel Fabriciano lá em Itabira. Foi a primeira derrota do time de Três Corações, acabou caindo aí para a segunda colocação da chave B do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Eu volto já.
Estamos de volta e já já nós vamos mostrar as imagens radicais do treinamento do vice-campeão de downhill lá em Três Pontas. Você não pode perder. Agora eu quero pedir para o nosso editor Rafael Parada, de Governador Valadares, torcedor do Democrata, para colocar para a gente imagens da derrota do Tricordiano contra o Social de Coronel Fabriciano lá em Itabira. O Tricordiano, lá de Três Corações, perdeu de 1-0. Eu peço para o pessoal aqui da Arena nos comentários, olha a triangulação, se assim a gente pode chamar, uma troca de passes, não é isso, Lenilson? Exatamente. Veja só. Ô Guilherme, a equipe do Social começou a partida com 3 atacantes e foi para cima do Tricordiano. Durante toda a partida, aí o gol no segundo tempo do Vinícius, né? Rodrigues, exatamente. A equipe do Tricordiano foi muito bem postada em campo pelo técnico Gilson Batata, mas não suportou a pressão. A equipe do Social teve mais volume de jogo, jogou muito mais que o Tricordiano. No finalzinho do primeiro tempo, o Tricordiano teve o zagueiro Zezão expulso. Voltou para a segunda etapa, também muito bem postado em campo, mas aos 37 minutos do segundo tempo, o Vinícius Rodrigues foi aí, como vocês viram aí, fez 1-0. O Social está na primeira colocação da chave B e o Tricordiano na segunda colocação. Os dois com 6 pontos. Apesar da imagem mostrar aquela bandeira ali, não tinha muita gente lá não, né, Juliano? Ah, mas é difícil, porque... Vou pedir para colocar novamente a imagem. A distância entre a cidade sede do time de Social, que é Fabriciano, até Itabira, eu não tenho certeza, mas parece que é uma distância considerável. São mais ou menos 120, 150 quilômetros. E o público pagante desse jogo, me parece que foi 81 pagantes. 81 pessoas, gente. Olha para você ver como é difícil fazer futebol, como é difícil fazer futebol dentro de Minas Gerais. Mas o Tricordiano é o que a gente falava aqui no programa passado. A gente estava querendo ver o Tricordiano pela primeira vez fora de casa, né? Para ver como que se portava. E mesmo com a derrota, se portou muito bem. Perdeu a partida porque ficou com um jogador a menos a segunda etapa inteirinho, tomou o gol no finalzinho da partida, né? Então tá muito bem o Tricordiano, a torcida pode ficar esperançosa, que o Tricordiano tá forte, não é por causa dessa derrota que ele vai abaixar a cabeça não. O próximo jogo é no Elias Arbex. Próximo final de semana, Elias Arbex contra o Minas, de Sete Lagoas. Esse Minas, na verdade, está entrando agora aí na competição, né? Não é um time de tradição, não. Também não é um time de tradição, né? Estava disputando a segunda divisão o ano passado. Tá Por coincidência, subiu a final da segunda divisão foram os 2 times de Sete Lagoas. O Democrata Jacaré, que é tradicional, já antigo, e o Minas, que é um time novo. Exatamente. Gente, agora a gente dá uma pausa no futebol para entrar no Arena Duas Rodas. Nosso repórter Cadu Lopes foi a Três Pontas para acompanhar o treinamento do vice-campeão de downhill mundial, vice-campeão lá em Três Pontas. Veja só essas imagens impressionantes, que é esporte radical mesmo aqui na nossa região. Trilhas estreitas, pedras, degraus altos, vãos cheios de terra e obstáculos com as rampas e muito mato. Nas disputas, cada piloto se lança na descida em intervalos de 1 minuto. E para vencer, deve-se fazer o percurso em menor tempo. Para se ter uma ideia, em uma média de 4.000 metros, os competidores conseguem terminar o trajeto em cerca de 6 minutos. É uma correria sem fim, um esporte perigoso, que tem que ser feito com muita segurança. O mais experiente da turma de Três Pontas é João Roberto, que disputou campeonatos paulista, mineiro, brasileiro e ficou com a vice-colocação do Campeonato Mundial de Master em 2011. Então, Cadu, hoje não pense em fazer downhill sem um bom equipamento de segurança, né? Vamos começar com um colete, que tem proteção peitoral, proteção costal, cotoveleira e uma cinta que é para segurar os miúdos, né? Isso aqui é uma proteção cervical. Essa proteção, ela é uma das mais importantes hoje para quem faz qualquer tipo de esporte em duas rodas, para proteger aqui a coluna. O capacete agora e pro abraço. Vamos lá, se é convidado nosso, vai descer também, né, Cadu? Então, eles estão querendo que eu desça. Vocês acham que é interessante isso? Você acha, Vinícius Cunha, que eu devo descer? Bom, vamos lá. Eu vou entrar nessa aventura junto com a galera de Três Pontas e vou descer essas ladeiras aqui, o morro abaixo. Vamos ver como é que vai ser.
coisa, todo principiante precisa fazer um belo de investimento na bike. De acordo com esta equipe de 3 pontas, a brincadeira fica em torno de R$ 6.500 a R$ 7.000. E lá vou eu. Não é brincadeira. Quando você desce o morro, só dá tempo para pensar em não errar a curva e derrapar. A bicicleta escorrega nas pequenas pedras e, sinceramente, eu não tive coragem de acelerar, não. Pular as rampas... Ó, que não dá. Ó a altura desse trem aqui. Eu vou mudar de caminho. Agora a última parte são degraus. Uma pequena escada, a qual desvio sem querer. E game over. Uhul! 3 pontas, downhill! Aí o repórter corajoso, sem cara? Pois é, não encaro não, nesse nível não. Parabéns ao Cadu Lopes que se arriscou a descer nessa pirambeira aí, né? Eu gosto muito de pedal, de ciclismo, não nesse nível profissional, né? E parabéns também à rapaziada do downhill de 3 pontas. Agora é interessante saber que aqui na região tem atletas desse nível aí, né, Juliano? Muita Então, gente talentosa. Ah, muita gente boa, porque fazer o downhill, só para aqueles que ainda não conhecem muito downhill, é mais aquela descida assim, bem íngreme mesmo. É ladeira abaixo e Só pirambeira. vamos ver. Vamos ver, tem que estar bem protegido, os equipamentos são caros, né? Porque se não tiver protegido e tiver uma queda, machuca mesmo. É verdade. Não vamos fazer isso em casa sem a devida proteção. Não, né? não. É isso aí, bacana demais o downhill lá em 3 pontas. E a gente fica devendo a reportagem sobre os gladiadores de Pouso Alegre. O futebol americano que este ano vai disputar a Copa São Paulo, a Série A da Copa São Paulo de futebol americano. Semana que vem a gente traz essa reportagem na segunda-feira, com a Arena trazendo também os destaques da rodada do Campeonato Mineiro. Semana que vem tem mais, continue participando conosco, 9939-2888 e também o e-mail arena@alterosa.com.br. E esse programa daqui a pouco está na íntegra no nosso site alterosa.com.br/Sul de Minas. Um abraço, até semana que vem.